Senhoras e senhores, como estamos? Estamos aqui para mais um episódio. André Colares, fundador do Mindjuice. Hoje com uma convidada que é extraordinária e que eu estou muito feliz de recebê-la aqui, porque ela caminha conosco desde os primórdios. Quando o Mindjuice era um sonho grande, ela já caminhava conosco. Quando o ambiente único era o virtual, ela já trabalhava conosco. E hoje nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de recebê-la aqui na nossa sede em Brasília. E uma felicidade muito grande. Ela que é uma advogada de destaque, uma autora de destaque, uma pessoa especial, uma pessoa inspiradora, tanto na perspectiva da advocacia quanto na perspectiva pessoal. E essa é autora de alguns livros, vamos falar desses livros aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Uma advogada que se tornou autora de livros desde os 23 anos de idade. E esse fenômeno é minha amiga Luísa Walter da Rosa. Luísa, obrigado, viu? Feliz de te receber aqui. Nossa, sabe que eu vou te falar um negócio? Eu tava almoçando com meu pai antes de vir pra cá, e eu tava contando pra ele a história de onde eu tava vindo e com quem que eu tava vindo conversar. Uma vez apareceu pra mim um garoto que tinha uma comunidade online de malucos. 5h50 da manhã. E era lotada de gente interessada. E foi o cara mais pioneiro, porque hoje é o maior negócio de sucesso que existe. É o que você criou, sei lá quantos anos atrás. Verdade. E foi por meio de um comentário num post da comunidade que você veio conversar comigo. Eu dei uma aula e a gente tá aí nessa parceria de muitos anos. Muitos anos. Luísa, a minha missão aqui é desbravar um pouco da sua trajetória. Para que a gente possa inspirar advogados, inspirar advogadas a tomar boas decisões, a entender como é que você pensa, como é que você age, como é que você conseguiu construir o que você construiu. E uma coisa que é legal, e que eu acho que é legal a gente explorar aqui, você tem uma vertente acadêmica, mas ao mesmo tempo conseguiu se posicionar na advocacia e conseguiu escrever e coordenar algumas obras. Eu queria extrair um pouco de tudo isso aí. Então, para começar, eu queria até começar do seu primeiro livro. Olha isso aqui, turma. Tá vendo esse livro aqui, ó? Colaboração premiada, a possibilidade de concessão de benefícios extra-legais ao colaborador. A Luísa comentava comigo que isso aqui foi fruto do TCC da graduação, né? Você na graduação, tenho certeza que você não estava pensando em fazer seu TCC para escrever um livro, né? Vamos começar disso aqui, graduação e desse livro. Como é que foi a história disso? É muito legal essa oportunidade de poder contar a minha trajetória, porque toda vez que eu consigo conversar com alguém sobre isso, as pessoas ficam: nossa, mas eu nunca tinha pensado que essas guinadas eram possíveis, que esses caminhos eram possíveis, em quem você se espelhou. E quando eu paro pra pensar, eu tô meio que construindo uma trajetória sozinha, sabe? Eu colho o melhor das pessoas que eu convivo, dos grandes exemplos de advogados que eu tenho, mas é uma trajetória diferente de muita gente que eu conheço, justamente pelo que você falou, de conciliar esse lado acadêmico com o lado profissional e entender como eles se conectam. E tem tudo a ver com esse primeiro livro. Porque quando eu estava na graduação, surpreendentemente para algumas pessoas, eu não sabia nada de direito penal e de processo penal. Eu ia muito mal, inclusive. Foi uma formação deficitária muito grande, porque a minha universidade não era forte em penal e em processo. Que foi a Federal? Eu me formei na Federal de Santa Catarina, que é uma das melhores do país em processo civil. É uma outra área completamente diferente. Então, na época, eu sempre fui muito CDF, estudava e não conseguia aprender penal. Lia os melhores livros, as melhores doutrinas e não entendia. Eu pensei, preciso trabalhar com isso. E fui estagiar com isso. Comecei estagiando na Vara da Infância e Juventude, que é uma área criminal diferenciada, porque a gente trabalha com adolescentes que praticam atos infracionais. Mas eu tive esse primeiro contato com o processo penal, precisava estudar muito o processo penal, precisava estudar teses de defesa, teses de acusação. E aí, quando eu me dei por mim, eu vi que eu era meio vocacionada para isso, para trabalhar com a área criminal. E aí eu decidi fazer um concurso do Ministério Público Federal para estágio, que abriu à época, eu estava lá os 2 últimos anos da minha faculdade, abriu esse concurso, eu passei em terceiro lugar, e aí naquela época os 3 primeiros colocados não podiam escolher para qual ofício eles queriam estagiar. Eu pensei, Ministério Público Federal tem meio ambiente, tem consumidor, quem sabe eu vou experimentar algo diferente que eu não vi na faculdade. Só que o procurador-chefe, à época, leu a minha dissertação desse concurso, que era sobre princípios e garantias fundamentais da área criminal, gostou muito e me chamou para trabalhar com ele, num ofício criminal.
Que Tô legal. eu lá trabalhando nesse ofício criminal, isso era 2017, então a gente tinha a Operação Lava Jato bombando ainda. E chega um desdobramento da operação lá de Curitiba para Florianópolis. Eu começo a estudar o caso. Quando eu abro ali, tô estudando o inquérito, eu abro, tem lá, termo de acordo de colaboração premiado. Daí eu olhei, como assim? Partes? Obrigações? Cláusulas? Como assim isso aqui não é processo penal? Eu comecei a estudar, eu fui debater com a minha chefe, falei com o meu chefe, mas é um contrato? É um contrato. Mas contrato não é de direito civil? O que a gente tá falando disso? Eu não tinha estudado isso na faculdade. Alguém tinha mencionado Lei 2.850 para mim quando eu tava na faculdade, mas nunca tinha estudado o acordo de colaboração. E aí eu ainda não tinha sido aluna do Alexandre Moraes da Rosa, que era professor de processo penal da UFSC na época. Quando chegou a minha vez, processo penal 2, a última disciplina de processo que era com ele estava lançando um livro sobre colaboração premiada, que é Para Entender a Delação Premiada sob a ótica da teoria dos jogos. E aí eu falei com ele, olha, vi isso no MPF, nunca tinha visto. Ele só me falou assim, Luísa, se você gostou do tema, lê o meu livro, vou dar uma palestra semana que vem num congresso de direito administrativo, vou falar sobre isso, vai lá assistir e vamos conversar. Eu fui lá, sentei para assistir essa palestra e pensei, eu vou estudar isso é muito legal, porque assim, tem penal, tem processo, tem civil, tem negociação, que era uma coisa que eu já gostava, porque na minha família, meu pai sempre trabalhou em grandes empresas, sempre lidou muito com negociação, então eu tinha ele como exemplo. Fui estudar, cheguei pro Alexandre, li o livro dele inteirinho, enchi de post-it e falei pra ele, ó, queria dar uma olhada nessa história de benefícios, porque pelo que eu vi, a lei diz que pode isso de benefício, mas na Lava Jato eles estão colocando umas coisas bem diferentes do que tá na lei. Daí ele falou, pronto, escreve seu TCC sobre isso. E aí eu me empolguei tanto que eu escrevi um trabalho enorme e sobre um aspecto... Enorme é o quê? 150 páginas para um TCC de graduação. A UFSC era assim, 60 páginas eu precisava fazer. Eu me empolguei e fiz. E aí, quando chegou na minha banca, ele falou assim, na época, 2017, a gente já tinha um bom panorama de livros e artigos sobre colaboração premiada publicados. Só que era tudo ainda muito incipiente, porque a prática era muito acelerada. Então, todo dia tinha uma novidade a respeito da colaboração premiada que a doutrina nem tinha começado a estudar ainda. Então, era tudo muito novidade. E a respeito desse tema em específico, pouquíssimos autores entravam a fundo a respeito. Então, o Alexandre falou, é uma sacada legal, é muito prático, eu acho que você deveria publicar como livro. E eu, mas eu tenho 23 anos, o que eu vou pôr no meu currículo? Bacharel em Direito e advogada, que eu acho que é o que tá escrito aí. Deve ser só isso. É verdade. Olha que legal. Aqui, ó, advogado, bacharel em Direito pela UFSC, contato. Exatamente, não tinha mais nada que eu poderia dizer a Muito respeito legal. de nada, foi isso. E ó, turma, que honra. Esse livro aqui tá com uma dedicatória e tá 27 de novembro de 2019, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu Que tinha legal. um ano de isso. advocacia nessa época aí. Muito legal. Extraordinário. E aí foi tudo Extraordinário. meio junto, André, porque quando eu me formei e aí logo publiquei esse livro. Meu lançamento foi em janeiro de 2019. E quando eu me formei, eu honestamente, eu nunca tinha tido nenhuma experiência na advocacia. Não fiz estágio em escritório durante a faculdade. O que você acha disso? Público. De não fazer estágio em escritórios e fazer em órgãos públicos. O que você acha que é o bom e o ruim disso? O ruim, se você escolhe a advocacia como uma carreira, é que você começa atrasado. Porque o estágio te ensina muita coisa. E relacionamentos também. Total. Você vai, muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço que estagiavam durante a faculdade em escritório já eram como advogados. Só não tinham ainda OAB, não recebiam como tal, mas o perfil, a forma como você se porta, o que você aprende é muito diferenciado. Eu não tive essa experiência porque eu achava que eu ia fazer concurso. Eu achava que eu ia estudar, como eu gostava de estudar, era isso que eu ia fazer. Até que eu me formei, tentei algumas vagas em assessoria de desembargador, de procurador. Enquanto saía algum concurso, cheguei a fazer concurso para o MPF, para analista na época. What? Até que eu me formei. Só que eu tinha alguns amigos advogados, não da área criminal. Eu não conhecia nenhum advogado criminalista. Na UFSC, a minha faculdade, ela não formava advogados. Ela formava pessoas que estudavam para concurso público. Então eu não tinha referências algumas. Eu tinha um ou outro, eu lembrava assim que eu conhecia o Toron e o Bottini, porque eles tinham dado palestra no congresso da UFSC. Mas não que eu pensava, um dia eu quero ser como eles. Nunca tinha tido esse pensamento. Mas eu tinha amigos advogados de outras áreas que falavam, você tem perfil de advogada? Eu acho que é muito errado você seguir a linha dos concursos sem experimentar a advocacia.
Quem sabe como você não conseguiu nenhuma vaga em assessoria, experimenta. Você passou na OAB, se inscreve na ordem, pega sua carteira e começa a advogar pra você ver como é. Aí eu, mas a única área que eu gosto é penal. Como que eu vou começar a advogar na área criminal do nada? Eu nem sei do que se trata, eu só sabia todos os estereótipos da área criminal. Claro. E aí, por um acaso, esses grandes acasos da vida, que quando você tá aberto a oportunidades, as coisas acontecem. Na minha banca do TCC desse livro, o Alexandre chamou uma doutoranda da UFSC, que à época tinha que ter alguém da casa para estar na banca, a Raquel Mazuco Santana, que ela era advogada criminalista. Ela trabalhava no escritório full service de Florianópolis, no núcleo penal. E ela estava saindo do escritório para fazer um estágio no CAD, aqui em Brasília, para escrever a tese de doutorado dela. Você fez esse estágio depois também, não fez? Sim, por influência dela. Tá, mas Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí a Raquel, 2, 3 meses depois que eu me formei, me mandou uma mensagem um dia e perguntou se eu não tinha interesse em aplicar para uma vaga nesse escritório, porque ela estava saindo e queria colocar alguém que tivesse perfil para estar ali. Eu falei para ela, eu tenho 0 experiência de advocacia. Ela falou, não tem problema, mas você tem já a parte teórica. Você já estudou, então é meio caminho andado. A gente não vai ter que pegar alguém para ensinar tudo do zero. Eu fui fazer a entrevista. Enquanto isso, eu estava no meio de um processo seletivo para uma vaga de assessoria no tribunal. No dia que eu fiz a entrevista do escritório, eu saí do escritório, o tribunal me ligou me querendo para essa vaga de assessoria. Aquele negócio, quando ninguém quer, ninguém quer. Quando não quer, todo mundo tá querendo. E aí eu tive que falar pro pessoal do escritório, né? Olha, eles me querem, mas eu quero vocês. Eu fiquei interessada nessa experiência do escritório, de trabalhar aqui. E aí eles me fizeram uma proposta, eu entrei, isso assim, 3, 4 meses de formada na graduação, comecei a trabalhar num escritório full service, na área criminal, e esse escritório trabalhava só com penal econômico. Nossa! Então eu me tornei uma advogada júnior na área criminal, só que eu comecei diferente de todo mundo que começa na advocacia criminal, porque eu comecei num escritório ultra estruturado que a gente só tinha clientes de penal econômico. E adivinha qual foi um dos meus primeiros casos? Defender uma pessoa delatada num acordo de colaboração premiada. Que loucura! E aí essa é toda a minha história, por isso que a minha vida acadêmica é 100% conectada com a minha vida profissional. Agora uma outra questão. Aí depois dessa primeira obra, que foi 2019 mesmo, né? Uhum. 2019, aí vem essa aqui... Que a gente lançou no início de 2021. Que foi sobre a ANPP. Uhum. Qual foi a história dessa aqui? Pacote anticrime. Estoura o pacote anticrime, coloca um acordo de não persecução penal lá. O Alexandre achou isso o máximo, queria escrever com alguém. Eu tava pegando uma praia em Florianópolis, praia do Pântano do Sul, uma praia lindíssima, não tem muito turista, água gelada pra caramba, mas é cheia de golfinhos, é muito bom, fica a dica. Que legal. Tô lá, o Alexandre me manda 3 áudios, o Alexandre odeia áudios. E ele me mandou 3 áudios, eu pensei, aconteceu alguma coisa. Aí ele falou, Luísa, já deu uma lida no pacote anticrime? Pra quem não lembra, a lei saiu no final de 2019 e começou a valer início de 2020. E virou um turbilhão, porque era muita alteração legislativa no Código Penal, no Código de Processo Penal. E veio esse ANPP aí que cabia na maioria dos tipos penais. Então os advogados tiveram que correr atrás, o MP precisou correr atrás. Especialmente de quem atua no penal econômico, né? Quem não tem violência grave ameaça e tal. Não, foi uma coisa muito revolucionária. E aí o Alexandre falou, tu já deu uma lida na lei? Eu falei, sim. Ele não topa escrever sobre isso. Eu já tenho toda uma base do meu livro de colaboração premiada sobre teoria dos jogos. Eu acho que dá pra aplicar, porque é uma parada muito de negociação. E eu acho que o que o pessoal vai querer saber é como fazer na prática. Se você quiser escrever um livro sobre isso, um livro prático, eu tô te convidando. E a gente chama o André Bermudes, que era um delegado de polícia que tinha recém-publicado um livro sobre investigação criminal. E o ANPP está muito conectado com o principal novo palco do processo penal, que é a investigação preliminar. Tudo acontece hoje na investigação preliminar. Ele falou, essa parte não se preocupa, ele fala sobre investigação, eu falo sobre teoria dos jogos e você fala sobre o acordo. E aí, André, eu sentei e fiquei uns 3, 4 meses só estudando a ANPP, lendo e escrevendo esse livro. Me fala, como é que é a rotina do advogado que escreve? Tipo, André, eu chego do escritório e começo a mexer, não, eu deixo pra escrever de manhã, ou é um negócio completamente vida louca mesmo, não, na hora que dá, que eu entro no flow, no final de semana eu escrevo, e na semana eu me dedico às petições, à estratégia, como é que funciona assim?
o seu processo, né? O meu processo, eu já passei por várias fases desse processo até eu entender os meus limites, principalmente. Organização é primordial. Eu tenho uma agenda eletrônica e uma agenda física. A minha agenda física são metas semanais, a minha agenda do Google é meu ano inteiro, literalmente. E eu elenco prioridades. Na advocacia é muito fácil saber a prioridade, porque tem data, né? É o prazo. Fantástico. Na escrita, o prazo é você que se coloca. Então, é muito mais fácil você ficar passando por cima dos prazos que você mesmo se coloca. Então, é o seu nível de comprometimento. E eu respeito muito, porque o processo de escrita é um processo criativo, não tem muito como você forçar. Isso é muito pessoal. Eu já conheci alguns escritores que, não, eu preciso de rotina, então todo dia eu vou escrever 2 horas. Pra mim não funciona isso. Porque não significa que todo dia, 2 horas, eu vou estar criativa e vou conseguir escrever alguma coisa. Se eu sentir uma ideia, ou se eu sentei na frente do computador, não, agora eu vou produzir algo, e essa ideia veio, eu vou até a hora que for. Enquanto eu estiver empolgada, enquanto estiver fluindo, eu vou escrever até a hora que for. E eu paro e eu não leio nada do que eu escrevi. Eu reviso sempre no dia seguinte. E daí eu melhoro, altero um monte de coisa. Mas muito eu preciso legal. Muito respeitar esse meu momento, senão eu fico me cobrando, sabe? Essa história de sentar todo dia, eu já tentei. Vou escrever 1 hora antes de começar a trabalhar, ou depois de começar a trabalhar, daí não fluía, daí eu ficava me cobrando, sabe? Não tá indo. E não funciona isso pra mim. E agora uma curiosidade. Pô, você pegou isso aqui no auge, colaboração premiada meio que no auge, e você pegou a NPP na crista da onda total, assim. Isso te abriu muitas portas profissionais, assim, no sentido de, pô, casos que apareceram de colaboração, de ANPP por conta da produção acadêmica, dos livros, dessa autoridade aqui? Hoje sim, tá? Hoje vamos parar pra pensar que eu me tornei advogada em 2018. Setembro de 2018 foi quando eu peguei minha OAB. Hoje, com todo esse meu histórico de produção acadêmica, e não só os livros, os artigos, né? Eu tenho muito artigo publicado também. E eu tenho os títulos, eu segui uma carreira de pós, mestrado, hoje eu tô no doutorado. Isso me trouxe, aí, em termos de clientes, me trouxe bastante coisa também. Mas em termos de abrir portas profissionais, a época me abriu portas profissionais diferentes. Que é aquela coisa, a história na advocacia, quando você está construindo um nome para você e não só uma carreira linear, porque são diferentes essas coisas, né, André? Tem gente que entra num escritório para seguir um plano de carreira, não necessariamente para brilhar e fazer o seu nome e ser um nome destacado na advocacia. Tem gente que é um excelente advogado de bastidor, tá ali prestando um serviço para um grande nome, para um grande escritório. São perfis completamente diferentes de advocacia. Para mim, na época, o destaque acadêmico, todo o meu estudo, toda a minha dedicação foi o que me fez chegar onde eu estou hoje. E onde eu estou hoje? Hoje eu sou uma advogada ainda muito nova, em termos de idade, de tempo de advocacia. Eu sei exatamente o meu lugar, sei quanto arroz com feijão ainda preciso comer nessa vida para chegar onde eu quero chegar. Mas ainda assim eu já sento em mesas dos grandes advogados desse país pelo currículo que eu construí aliando toda a minha bagagem teórica com aquilo que eu via na prática. Porque tudo isso que você está vendo aí são coisas que eu vi na prática. Muito não foi um tema que eu comecei a ler num livro e me veio uma ideia. Meu primeiro livro, meu estágio na MPF. A NPP foi a ligação do Alexandre, mas eu estava trabalhando com isso, os casos estavam chegando. E é um livro prático. Eu escrevi esse livro sem estar vinculado a nenhum programa de pós-graduação alguma. Foi por um hobby. Muito legal. Por um hobby. E o livro de colaboração é a 2ª edição, esse meu maior livro aqui, é a 2ª edição do meu primeiro livro, incorporado com a minha dissertação de mestrado. E a minha dissertação de mestrado é um grande problema que eu enfrentei na prática com um acordo de colaboração premiado. Só para seguir a ordem dos livros. Daí em 2021 chega esse e em 2025... 2024, verdade. Em 2024, aí vem essa edição aqui, ó. Só mostrar para vocês. Esse aqui é o de ANPP. Esse aqui, ó, é Alexandre Moraes da Rosa, Luísa Walter da Rosa e André Luiz Bermudes. Tá aqui. E aí vem 2024. Aí ele já vem robusto, né? É o meu melhor trabalho até aqui, esse, com certeza. Que legal. E aqui, isso aqui é fruto do seu mestrado? Também. O que aconteceu? Eu peguei esse meu primeiro livro de colaboração e atualizei ele inteirinho. Eram 3 capítulos nessa primeira edição e o foco era nos benefícios, a possibilidade de negociar benefícios para além do que estava previsto em lei. Para essa 2ª edição, eu poderia só atualizar o livro, só que como eu tinha feito um trabalho de fôlego a respeito de colaboração premiada no mestrado, eu vi como eles se conectavam. E nesse período, desde o meu primeiro livro, o que eu fiz, André? Eu continuei estudando, eu fiz pós, fiz mestrado, mas eu advoguei bastante.
E isso eu percebi com o meu orientador de mestrado, o Guilherme Lucchesi, é um grande advogado criminalista. E é um cara, assim, que vive a advocacia e vive a academia numa grande intensidade. E ele falou isso no prefácio do meu segundo livro e me deixou muito emocionada, que eu precisei não só angariar maturidade acadêmica para essa segunda edição do livro de colaboração premiada, como eu precisei viver a prática. Para mudar alguns posicionamentos, para amadurecer alguns posicionamentos teóricos e para ver como as coisas realmente funcionavam, quais os problemas e as lacunas que a gente tinha no nosso dia a dia. Então isso foi muito essencial, essa virada de chave de entender, olha, muito legal estudar, ver a letra da lei, ler os artigos, as origens, a história, mas na prática a gente ignora tanta coisa em relação a isso, para que eu vou ficar me dedicando tanto? Mais uma vez, tudo que eu tô falando pra você é a minha visão acadêmica da vida, né? Ok. Deste momento. Pra que eu vou ficar estudando tanto essa parte teórica se na prática não tem nenhuma aplicabilidade? Então, se eu vou atrás da teoria é pra melhorar o que eu tô vendo na prática, pra resolver um problema que eu tô vendo na prática. Mas, obviamente, eu tenho que ter essa vivência. Não pode ser alguém me contando, que na prática funciona dessa maneira. Eu preciso viver pra entender onde dói, como eu posso resolver, como que funciona. Muito bom. Agora, só pra eu entender, você fez, então, graduação na Universidade de Santa Catarina. Isso. Daí o mestrado você foi para o Federal do Paraná. E agora o doutorado... Não. Por que isso? Ambição, sonho e querer estudar nos melhores lugares. A graduação, eu queria estudar numa universidade pública. Ou era a do meu estado, porque minha mãe tinha estudado lá e porque era uma das mais conceituadas, era top 5 a UFSC do Direito no Brasil, e eu queria morar em Florianópolis, ou a USP, e eu fiz vestibular da USP, né? Você é do interior? Você não é? Eu sou do interior de Santa Catarina, sou de Lages. Ah, legal. Uma cidade bem fria, com 180 mil habitantes. Mas eu já morei em muitos lugares, isso daria um outro podcast, né? Se você quiser saber da minha vida, já morei em muitos lugares. Conta aí, rapidão. Eu já morei até na Cidade do México, já morei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quando? No México eu tinha uns 12 anos. Que legal. Eu estudei num colégio bilíngue, então eu tive uma formação em português, em espanhol, em inglês, uma visão de mundo um pouco diferente, assim, de várias pessoas que eu conheço. Que legal. Sabe que eu comecei a mudar mais velho, assim, tentando a vida também. Mas a minha esposa, o pai dela é jogador de futebol. Então, cara, a minha esposa mudou acho que 23 vezes. Tipo assim também, mano. Essa história de ser a aluna nova no colégio, só quem viveu sabe. Porque isso te faz criar uma casca, uma maturidade absurda. Tu já tem os grupinhos ali, né? E você é a forasteira. E tu sabe que isso eu só fui me dar conta quando adulta, que me faz ser muito boa em networking, porque eu quando eu era criança e adolescente. Muito bom, muito legal. Então daí, Federal de Santa Catarina, Aí eu passei, eu fiz vestibular para UFSC e para FUVEST, que é o vestibular da USP em São Paulo. Na FUVEST eu passei até para a segunda fase, e aí quando saiu o resultado, quando eu fiz a prova da segunda fase, quando eu entrei no carro para voltar de São Paulo para Floripa, a UFSC anunciou que ia lançar o resultado do vestibular. Aí eu cheguei em Floripa, no outro dia fui lá no ginásio da UFSC ver ao vivo. Aquele negócio, nas paredes. Que legal. Cheguei até a desmaiar, tá? De tão que tava lá meu nome, eu tinha passado. Foi uma coisa muito emocionante pra mim. E não passei na USP. Aí fiz o UFSC, como eu fui estudar colaboração premiada, quando eu me formei, aquilo que é a primeira coisa que eu te falei, eu tive uma formação deficitária em Direito Penal e Processo Penal. Então eu me formei, eu pensei, eu preciso correr atrás da teoria, eu tenho que aprender. Então eu fui fazer pós. Eu não me sentia pronta, madura o suficiente, teoricamente, pra fazer um mestrado. Você fez pós aonde? PUC do Rio Grande do Sul e PUC Minas. Muito legal. Fiz em Direito Penal e Criminologia na PUC do Rio Grande do Sul, uma das melhores de ciências criminais Sem do Brasil. dúvidas. Tive a melhor base de todas e depois fui fazer uma pós-prática em Direito Penal e Econômico na PUC Minas. Que era muito do dia a dia, me ajudou demais na advocacia. E assim eu cheguei no tema do mestrado. E daí eu tentei o mestrado 2 anos depois de formada. Eu não emendei logo de cara. O que você acha de emendar ou não emendar? Eu acho que é um perfil de cada um. Pra mim, é a tônica da nossa conversa. Precisava estar aliado com a prática. Então, eu não tinha tido uma ideia ainda de nenhum caso que valesse a pena eu estudar. Não me sentia pronta. Não queria fazer mestrado pra dizer que eu era mestra, porque eu queria ser professora. Isso não é um sonho. Tem muita gente que fala, não, eu já vou emendar tudo, matar esse negócio logo todo de uma vez e acabou. É um perfil. Pra mim, eu não tinha condição de entrar no mestrado. Eu não sabia o suficiente pra debater com alunos de mestrado sobre ciências criminais. Eu sempre soube muito bem os meus limites, o que eu era boa e o que eu não era. Quando eu me inscrevi no processo seletivo da UFPR, e eu escolhi a UFPR porque era o berço da colaboração premiada, o acordo de colaboração premiada nasceu em Curitiba.
grandes atores da Lava Jato estudaram na UFPR. O Alexandre mesmo fez o doutorado dele na UFPR e me incentivou a ir para lá porque ele falou, é diferente. E foi transformador para mim, em termos acadêmicos e profissionais. O tanto de contato na advocacia criminal que eu fiz no Paraná. Amigos, pessoas com vivência em penal econômico, com vivência em acordos, foi fenomenal. São amigos e relações profissionais de parceria que eu tenho até hoje. Foi muito transformador para mim. Só que quando eu terminei, foi assim, tá, e agora? Eu tenho vontade de fazer doutorado? Não agora, eu esperei também. Eu esperei 1 ano, até apareceu um tema. Eu tentei na USP a primeira vez, eu não passei no processo seletivo. Esse foi meu segundo processo seletivo. Eu passei no meu segundo pro doutorado. Mas quando eu terminei o meu mestrado, veio a ideia, eu pensei, o único lugar no Brasil que eu estudaria processo penal hoje é a USP, porque não tem nada melhor do que a USP. Então é lá que eu quero. Por isso que eu tentei 2 vezes. Eu queria muito e só lá. Se não desse certo, eu faria meu doutorado em algum lugar? Sim, porque eu tava apavorada que alguém fosse escrever sobre o que eu ia escrever. E no doutorado você tem que ter uma ideia original. Se não é original, você não consegue ter tese. Como é que é o processo seletivo dos programas de pós-graduação no geral, assim? O FPR e o USP, como é que funciona? Para quem... Muito diferentes, tá? O FPR, como é que funciona? A UFPR, o meu processo foi diferente porque foi no meio da pandemia. Então, ele foi um processo online. Mas, em geral, o que quase todas as universidades fazem, elas fazem uma prova de conhecimentos jurídicos, em geral. Tem que ter uma prova de proficiência, tem que comprovar. No mestrado, geralmente, é 1 língua, e no doutorado são 2 línguas que você tem que comprovar a proficiência. Tem análise de currículo, análise do seu projeto e entrevista. Geralmente é isso. Na USP? Na USP, eu não precisei fazer a prova de conhecimentos jurídicos, porque no meu processo seletivo, a USP liberava quem tinha o título de mestrado numa universidade CAP 6 para cima, a avaliação. E a UFPR era CAP 6, então era como se... Qual que é o maior? 7, que é a USP. Entendi. Ah, que legal isso aí. Daí eu pulei direto pro projeto e pra entrevista. Muita gente pensa que, parece mais fácil então, só que não, porque você tem que ter um projeto incrível, muito redondo, e na entrevista você tem que... São quantos alunos, assim? Como é que funciona? Por orientador? É por orientador, e são os orientadores que vêm de acordo com a sua disponibilidade, quantas vagas eles podem ofertar. Isso é um negócio engraçado. A gente eu fiz um podcast com o Vinícius, só sobre carreira acadêmica. 100%, assim. Ele é um dos melhores exemplos que tem hoje. Cara, ele falou tudo, assim, desde as bolsas da faculdade até o tudo, e como é que funciona, e o esquema não, mas a estratégia de convidar determinadas pessoas para sua banca, tal, para aquela pessoa te querer depois como te aceitar como orientando, é isso, né? Então tem toda uma dinâmica ali, ele contou. Então se você tem interesse na área acadêmica, vai ali e assiste. Ele contou como é que foi o processo para ele se tornar professor da USP, ele também não passou de primeira. Com todas as etapas, tal, a escolha dos temas, é um negócio muito doido, assim. É bem legal. Muito legal, cara, muito legal. Agora vamos lá, queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. A gente vê toda a sua pesquisa voltada para essa parte de acordos, no geral. Tudo. Você tá sentindo calor? Um pouco? Ô, produção, aumenta o ar aqui pra mim, por favor. Aumenta, por favor. Aumenta não, né? Diminui, né? Diminui, É que tá 25 aqui, achei que ia ficar, mas tá meio quente. Mas vamos lá. Pergunta, qual que é a pergunta? Você seguiu para essa linha de acordos, seja ANPP, colaboração premiada. Isso te coloca um estigma, assim, no sentido, não, a Luísa não, mas a Luísa é advogada de acordo. Isso é bom pra carreira, é ruim, isso fecha portas no sentido de, não, mas a Luísa ela é advogada de colaboração premiada, ela não é do contencioso. Eu queria te ouvir sobre esse estigma. Existe, não existe? Ele existe, em razão dessa minha produção acadêmica tão nichada, porque eu realmente até tenho um ou outro artigo sobre outros temas, mas meu foco e vai continuar sendo um bom tempo os acordos. É o que eu me dedico como um todo, em acordos específicos. E hoje, é a maneira como eu estou lidando com a minha advocacia, eu nichei a minha advocacia na área dos acordos também. E hoje, tendo uma noção dos prós e contras disso. Quando eu estava inserida no meu primeiro escritório, tu não tem muita escolha como advogado júnior, você tá ali, eu tinha que aprender muita coisa da vivência da advocacia. Mas chegou um momento que eu
sempre tive essa vontade, como eu mencionei, de querer a USP para me sentir desafiada, eu também queria me sentir desafiada na advocacia. E daí eu pensava, eu tô aqui estudando tudo isso, mas eu não tô mais, eu não negociei nenhum acordo de colaboração premiada, não tô trabalhando com isso. E se eu tentasse trabalhar com isso, como seria? Mas o escritório que eu trabalhava não tinha a possibilidade naquele momento de negociar um acordo, não estava no radar, não tinha nada a ver com nenhum dos casos naquele momento. Eu decidi dar uma pausa, sair do escritório. Isso veio a pandemia, aí eu tentei abrir um escritório meu sozinha, trabalhando de casa ali, me entendendo como as coisas iam funcionar. E logo em seguida eu decidi o mestrado, então me envolvi muito com o processo seletivo do mestrado. E em seguida veio um convite para integrar uma sociedade em Florianópolis, um escritório novo que estava abrindo, eles precisavam de alguém para tocar a área criminal. Me fizeram esse convite e daí eu fui para advocacia vida real, assim. Trabalhava com penal econômico, trabalhava com penal tradicional, trabalhava com crimes sexuais, só não trabalhava com crimes de drogas, nem júri, a gente não fazia. E tinha muita atuação em tribunais superiores também. Então, do nada, eu fazia muita sustentação oral, muito recurso, muito HC da noite pro dia. Então, foi um período muito legal de vivência boa da advocacia de verdade. Outro nível de clientes, outro nível de precificação, outra vivência. Foi incrível pra mim. Mas eu ainda tava sentindo falta de viver os acordos como eu gostaria. E aí veio uma grande questão na minha vida. O nível de advocacia que eu queria fazer, os casos que eu queria trabalhar, o perfil de clientes que eu queria não existia em Florianópolis, que era onde eu morava. E aí eu nunca tive medo de me mudar, já me morei em muitos lugares, sou muito aberta ao mundo, não tenho nada que me prende no momento, posso ir, estou aberta a oportunidades, sempre fui muito bem relacionada, então para mim era muito bom poder ter uma autonomia de carreira, de escolher com quem eu queria trabalhar, com qual advogado eu ia fazer parceria, dos mais diversos, em vários lugares do país, quem que eu poderia aprender, porque era essa a minha mentalidade. Então eu decidi sair desse escritório, abrir oficialmente o meu escritório, meu CNPJ, meu tudo, e escolher, de todas as relações que eu havia construído esse período todo por causa dos meus livros, quem que eu ia pegar como mentor, o que eu ia aprender o melhor de cada um, e que trabalhava com potencial de acordos, ou com clientes que algum dia poderiam trabalhar com acordos, e acabei indo muito para outras áreas que não a área criminal, que é onde acabam chegando os clientes com essa demanda. Hoje eu tenho muitas parcerias com advogados criminalistas em razão do acordo de não persecução penal, nem sempre em razão da colaboração. A colaboração muitas vezes vem de advogados da área empresarial, da área administrativa, que os clientes estouram uma bomba e precisam dessa demanda. Mas a colaboração em si é muito claro, precisa de operação grande, precisa de gente que... Você não acha que o Instituto deu uma, entre aspas, caída, assim, em termos de... Por causa do pacote anticrime. O pacote anticrime limitou demais, excessivamente a colaboração premiada, e hoje ela não é mais tão vantajosa. Tanto que, assim, eu sou muito realista e direta com parceiros e com clientes. E é muito raro eu recomendar fazer uma colaboração premiada, porque quando eu mostro tudo o que você precisa entregar, tudo o que você vai perder, a quantidade de tempo da sua vida que você vai entregar para o Estado colaborando, porque fazer o acordo é o de menos. O problema é permanecer colaborando depois de um acordo homologado, sabe-se lá por quanto tempo e em quantas ações, em quantos casos. Isso é difícil de precificar, de quantificar, de tudo. Então, em geral, na maioria dos casos, eu não recomendo que se faça a colaboração. E aí? E aí eu descobri um novo nicho da advocacia, que é um nicho de pessoas que geralmente fazem isso com muitos anos de carreira, ou quando saíram de uma carreira pública e começam a advogar, que é o nicho das consultorias, dos pareceres, e aprender a ganhar dinheiro com isso. Já que eu estudo tanto, já que eu tenho tanto conhecimento, eu faço opiniões técnicas cobrando como advogado. Extraordinário. É muito legal, tá? Vou te falar, porque é um dinheiro que entra rápido. Eu sou advogada, né, André? Eu penso também claro, ambiciosamente como ganhar dinheiro, é uma coisa que importa pra mim. Eu adoro estudar, mas adoro muito ser advogada. Não, mas todo mundo, isso é um negócio legal. A gente tá fazendo agora um projeto lá no História do Toron, e isso eu tenho aprendido bastante com ele. Isso é um negócio que não tem como romantizar, sabe? Pô, a gente vive, come, viaja, tem objetivos, tem sonhos, tem desejos. E no fim do dia, a gente tem um negócio. Porque a gente tem folha de pagamento, tem custo fixo do escritório. Pô, você tem que fazer um branding, você tem que fazer um posicionamento. É até um negócio que é legal, né? Se vocês olharem aqui, ó, pros olhos atentos, estão vendo aqui que é tudo amarelinho, né? Se vocês entrarem lá no site da Luísa, é tudo bem bonito, amarelo, o cartão dela é bonito, ela tem uma logo bem pensada. Cara, você está construindo a sua marca, né? Que é um ativo. Exatamente. E então, pô, extraordinário.
Conclua. Pareceres técnicos, ganhar dinheiro com isso. Sim, tanto em colaboração quanto a NPP. No ANPP hoje eu tenho feito muita consultoria em acordos. Eu reviso, a pessoa recebeu uma proposta, achei um pouco problemático, tem que ter cuidado com tal cláusula. Às vezes o cliente não tem condição de pagar mais um advogado ou pagar o que eu cobro, né, para me inserir numa causa. Mas ele poderia pagar um valor de uma consultoria minha. Daí eu analiso, reviso aquele ANPP, faço as minhas recomendações, aí o advogado vai lá e negocia e tenta mudar. Não era algo que eu nunca imaginei que eu faria na advocacia. E junto com isso, esse ano mais ou menos se desenhou um cenário de treinamento em acordo de não persecução penal em escritórios. Extraordinário. Treinar advogados para negociar melhores acordos. Bom saber disso. Eu vou começar a vender esses seus treinamentos e vou ganhar dinheiro junto com você. Vamos conversar aí. Não, isso é legal. Agora mesmo, tô falando desse negócio, esse projeto, uma coisa que a gente tem feito aqui, sabe o que é? Estourou esse negócio de inteligência artificial e tem muitos escritórios, milhares, na realidade, do Brasil inteiro, que confiam muito na gente e sabe que a gente conhece muitas pessoas. Então, o que nós acabamos fazendo? Nós estruturamos para inúmeros escritórios treinamentos de inteligência artificial com foco na realidade daquele escritório ali. É uma coisa que a gente já fez, por exemplo, para tribunais superiores. Então, a pessoa faz uma reunião com o escritório, entende os desejos, anseios, pretensões, quais são os principais problemas ali, e a gente faz um curso in company para todo mundo do escritório, sabe? Então, é legal saber disso, porque... mais ou menos essa ideia. Muito legal. Extraordinário, na realidade. Muito top. Muito top. Amei. E daí, legal. Agora eu queria te perguntar uma outra questão. Beleza, tem esse posicionamento na advocacia, seguiu por esse rumo aí. Eu queria perguntar, que eu anotei aqui, sobre o CAD, a experiência do CAD, que eu acho que é uma coisa que eu não conheço quem tenha feito. Acho que você... E agora você comentou dessa advogada. Da área criminal é raro as pessoas fazerem, porque assim... O que é o CAD, para começar? O CAD é uma autarquia federal, é um órgão público vinculado ao governo que o foco principal é atuar no que a gente chama de direito concorrencial, é proteger a livre concorrência do mercado. Ok. Isso não é necessariamente criminal. Certo? Certo. O CAD, ele tem um tribunal administrativo dentro dele, onde ele julga os casos e tem autonomia para executar decisões, cobrar multas milionárias sem a interferência do Poder Judiciário. Tem a possibilidade de judicializar algumas questões do CAD? Sim, mas praticamente tudo se resolve no próprio âmbito da autarquia. Então, é um prédio enorme fisicamente aqui em Brasília e ele tem todas as etapas. Tem desde a etapa de investigação até a etapa de persecução administrativa, então, como se fosse um Ministério Público, até o julgamento, os julgadores, tudo dentro da mesma instituição. É fenomenal, é muito interessante, é muito diferente. Eu nunca tinha estudado isso na faculdade. A UFSC tinha uma optativa de direito antitrust, que é semelhante ao direito concorrencial, mas eu não fiz essa disciplina. Eu sabia que isso existia por causa da Raquel, porque ela estava estudando acordo de leniência, que é conectadíssimo com a colaboração premiada. E aí ela fez esse programa do CAD, que é o PINCAD, que chama. Ele acontece todo ano, no início do ano. É um intercâmbio de um mês que você faz um estágio no período da tarde, no período da manhã você tem aulas de direito antitrust e ele é voltado, são 15 vagas para quem está na graduação do país inteiro. Nossa. E são 5 vagas para quem está na pós-graduação, só que tem que ser mestrado ou doutorado. Aí estava no mestrado da UFSC, né? Mestrado na UFPR. Ah, na UFPR. E aí essas 5 vagas é uma para cada região do país. Nu! Então é muito concorrido mesmo. E aí eu passei pela região sul, na época eu fui lá representar. E aí era todo mundo muito novo, porque a maioria eram estudantes da graduação, todo mundo tava com 20, 21 anos. Eu tava com 28 na época. Já advogava bastante, a alto nível, um volume gigante de trabalho, tanto que eu saía do CAD e trabalhava, coisa de escritório. Não consegui me afastar por completo, mas foi uma experiência divisora de águas na minha vida, num nível tão grande que o que eu vi lá hoje despertou o meu interesse no que eu estou estudando agora, no meu doutorado. Agora eu estou estudando a criação de um procedimento de regras gerais de negociação de acordos penais para proteger o direito de defesa, porque eu acho que o direito de defesa é muito escanteado na negociação de acordos. Isso para acordos no geral, seja de ANPP... Acordos penais no geral. Por causa do que eu vi no CAD, porque o CAD
negocia acordo de leniência com excelência e protegendo por completo, oferecendo um nível de segurança jurídica muito grande para quem decide colaborar com ele. E na área criminal isso não existe, principalmente na colaboração premiada. Que tipo de empresa colaboraria com o CAD? Com qual objetivo? No CAD, geralmente faz leniência quando a empresa está sendo acusada de cartel. Cartel é também um crime, uma conduta criminosa. Mas é quando há um ajuste entre um grupo de empresas para tentar impedir, monopolizar o mercado. Monopolizar, tentar impedir que o mercado aqueça além do que elas estão dominando. Então, elas podem combinar preços, elas podem combinar promoções em conjunto, e aí todo mundo ganha nesse sentido. O CAD está atento para investigar, ele pode investigar de ofício ou por meio de alguma denúncia anônima. E aí, no CAD, existe essa previsão de que a primeira empresa que colabora, que faz esse acordo de leniência, sabe o que a pessoa física ganha? Imunidade criminal. Ela não pode ser processada criminalmente por causa do acordo de leniência que ela fez com o CAD. Só que é só uma empresa que pode fazer isso. É só a primeira. Então, ela vai entregar... É a mesma lógica da colaboração premiada. Ela vai confessar a participação dela naquele listo. Ela vai entregar um monte de informação de como aquilo funcionava. Vai entregar uma série de provas. E, em troca, ela vai receber benefícios. No CAD, a gente está falando em redução da multa, que são valores geralmente muito altos. E encerramento das investigações ali, e na área criminal ela não vai ser processada, nunca. E pode ser quantos crimes forem relacionados ao objeto daquela investigação. Assustador. Uhum. E tu acha que eu sabia isso? De imunidade criminal? Um negócio completamente conectado com a nossa área, eu não tinha ideia que isso existia. Você é a torcida do Flamengo, ninguém sabe disso não. Saberão agora. Não, mas olha, eu vou te falar, fazendo estágio lá, eu vi grandes escritórios que trabalham na área criminal fazendo acordos de leniência com o CAD. Então, assim, os big players que geralmente não aparecem tanto, eles sabem disso. E aí é um nicho bem específico do mercado. Para trabalhar no CAD, o nível de expertise teórica e prática que você tem que ter é muito grande. Outra prateleira de advocacia. E virou meio que um sonho de consumo meu, fazer um acordo de leniência lá. Que já legal. Cheguei perto, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai. Universo que vai. Joga aí pra tiver um problema no CAD lá, chama essa mulher pra resolver aí, vambora. Depois vocês vêm aqui contar como é que foi, se for possível. Luísa, agora... entrando um pouco na realidade dos escritórios, dessas consultorias que você dá e tal, desses cursos em company que você faz, quais são as questões assim mais escancaradas que normalmente você vê que o advogado que não tem uma leitura específica sobre o tema deixa passar batido, especialmente sobre acordo de não persecução penal, que é o mais comum do dia a dia? Olha, André, eu diria 2 grandes problemas. Um advogado que não negocia condição, acha que o que o Ministério Público ofereceu é o que o cliente tem que aceitar. Então, assim, falei, a prestação pecuniária é 50 mil. Então tá. Mas seu cliente pode pagar 50 mil? Não. E aí vai fazer o quê? Ele vai descumprir o acordo, provavelmente. Mas como é que negocia? Depende do Ministério Público e depende do nível de conhecimento e de preparo que você tá com aquela negociação. Minha grande frustração com a NPP hoje é como ele varia a cada promotor, principalmente no âmbito estadual. No âmbito federal é bem mais regulado, porque o MPF tem toda a expertise da colaboração premiada que eles trouxeram para o NPP. Mas no âmbito estadual, cada comarca é de um jeito, cada promotor é de um jeito. Tem promotor que recebe advogado para conversar, tem promotor que não recebe. Tem promotor que faz o chamado overcharging. Diz que se a pessoa não fizer o NPP, vai denunciar por mais crimes que não estavam nem sendo investigados. Isso acontece bastante. E tem o segundo problema que eu falaria, que é o uso da confissão. A confissão no NPP é extremamente desvirtuada. O que tem sido muito feito na prática e está me assustando bastante é enxergar o acordo de não persecução penal como se ele fosse uma colaboração premiada. Então, fazendo com que os investigados delatem eventuais comparsas e usando o ANPP como meio de obtenção de prova, que ele não é. Ele é um negócio jurídico. A gente não está falando de prova quando um acordo é feito na etapa extrajudicial. Não tem contraditório, não tem instrução, não tem ação penal. Mas aí se pega essa confissão e não só se força a pessoa a delatar outras pessoas, como muitas vezes faz uma pressão enorme de que essa confissão pode ser usada contra esse investigado, se ele não cumprir esse acordo, numa eventual ação penal, como se prova de autoria fosse. Então, a ideia toda por trás da confissão, e aí que eu digo que falta preparo e falta capacitação dos advogados, em destrinchar e falar em linguagem de gente para o cliente, o que ele está fazendo, o que significa essa confissão, e também mudar a linguagem, construir uma ponte com o Ministério Público e explicar, olha, meu cliente vai confessar para fazer um ANPP,
Não para dizer que ele está reconhecendo a culpa dele nesse caso que a gente nem começou a discutir ainda, porque não tem ação penal. Esse manejo dos dois lados é muito importante, porque quando uma pessoa física, um cliente, lê na lei, e hoje todo mundo faz isso, não vê na lei, joga no chat GPT para perguntar o que é NPP. Aí eu tenho que confessar, mas eu não fiz, eu não cometi um crime, eu não sou criminoso, por que eu vou confessar? Eu tô fora. Ou já ouvi de advogado. Esse advogado mandou eu fazer NPP, mandou eu confessar, tá maluco? Eu não vou fazer, eu vou atrás de outro advogado. E aí você falhou como advogado, se você não conseguiu passar a mensagem pro seu cliente do que significa aquela confissão. Muito bom. Então, o cuidado é gigantesco e o cuidado, que é o que eu tenho tentado passar nas consultorias e nos treinamentos, é encarar o ANPP como um contrato. Qual é a primeira coisa que a gente aprende na vida? Não é nem na faculdade de Direito. Pega um contrato, o que você faz? Revisa. Padrão. Palavra por palavra. Aquilo ali pode me prejudicar em algum momento? Por que você não faz isso com o ANPP? Por que você deixa o seu cliente assinar e assinar em conjunto um acordo de não persecução penal que tem uma cláusula dizendo que a confissão poderá ser utilizada contra ele se ele descumprir o acordo? Não dá para assinar uma coisa dessa. É inadmissível, a lei não fala isso. Por que você vai assinar? É um cuidado. E assim, eu tô encarando isso quase como uma meta, um propósito de vida para fazer com que advogados não enxerguem isso e não façam mais isso daqui para frente. A gente Muito não pode bom. deixar com que isso aconteça. Muito bom. Agora, vendo você falar isso, tem a parte técnica, legal, e aí vem a diferença da consulta técnica, da consultoria, para você fazer o acordo, porque daí tem a parada de habilidades de negociação, Que é outros 500. que é o outros 500, né? Uma coisa é você saber o que pode ser feito, saber os limites, e, tentar negociar. Outra coisa é ser efetivo na negociação. E aqui eu já tô me sentindo super em casa, né? Abrindo o coração, compartilhando coisas. Eu demorei muito, vou ser muito honesta e transparente contigo, a entender essa diferença. Porque eu tava entregando meu trabalho de graça há muito tempo para muitos advogados. Porque eu falava não só ao ponto de, aqui nesse caso eu faria isso, eu conversaria dessa maneira. Eu meio que treinava o advogado sem cobrar. Uma coisa Entendi. É a consultoria, outra coisa é eu cobrar pela parceria, pra eu fazer o serviço. E daí eu não aparecia no caso, eu não tava com procuração, eu não era habilitada, mas eu ficava horas no telefone, às vezes tomando um cafezinho, almoçando, e dizendo pro advogado como que ele deveria fazer, como eu faria no caso. Fantástico. E eu não cobrava, fiquei, E aí quando eu percebi, não, pera lá, é diferente. Se eu fizesse, era Claro diferente. que é diferente. Então eu posso te orientar até aqui, esse é meu limite, olha, que é o que eu tô te falando aqui. Em termos da confissão, é um ponto pra você prestar atenção. Essa cláusula eu não aceitaria. Mas uma coisa é eu falar pra você, essa cláusula eu não aceitaria. Como que eu vou transmitir isso pro promotor? Claro. Como que eu vou negociar? Daí eu posso fazer isso com você. A gente pode trabalhar junto, não precisa nem assumir a causa. Até é uma coisa que eu tenho passado muito, eu aprendi com outros advogados. Por que a gente acha tão natural fazer parcerias no tribunal do júri, por exemplo, e nos acordos não? Tu acha que todo advogado é um bom negociador? Todo advogado é um bom tribuno do júri? Mas nunca. Exato, então a gente tem que reconhecer esses nichos, essas especialidades. Eu não trabalho com júri, eu não trabalho com execução penal, mas eu tenho nomes na minha cabeça agora, listas de pessoas que eu ligaria pra fazer em conjunto comigo. Aí a gente sabe como é que funciona. Tem aqueles casos que você quer passar o cliente e tem casos que você quer fazer parceria. Claro. Aí você decide, caso a caso. Nos acordos é a maneira como eu tenho trabalhado. Em ANPP, a maior parte eu faço consultoria porque a ANPP tem muita demanda de massa. Então não são todos os clientes que têm condição de pagar realmente alguém tão especializado. Já na colaboração, já assumi, hoje assumo muito, é um grande nicho para mim, de assumir as causas, porque o advogado que está atuando ali, ele não quer fazer acordo. Ou tem outras implicações, ou outros clientes, ou alguma coisa na comarca, e aí prefere que a parte negocial eu assuma e ele faz defesa tradicional. Existe esse negócio do advogado não querer ficar com a pecha de... E assim, aquilo que tu comentou e eu acabei, acho que deixando passar. Hoje já é bem diferente do que na época da Lava Jato, que ficou uma pecha muito grande em advogados de colaboração. Hoje já é uma coisa posta, né? A gente não vai voltar atrás de um cenário de acordos no processo penal. A tendência é que a gente tenha até mais acordos no futuro. Tem uma porrada de projetos de lei querendo implementar mais acordos no processo. Mas hoje o cuidado e o zelo que eu tenho se eu vou assumir uma causa para não vazar, para nenhum cliente ficar exposto a troco de nada, porque eu sou extremamente nichada nos acordos, é muito grande. É um cuidado que eu tenho e isso tem uma série de implicações na minha vida pessoal, inclusive.
Até uma coisa eu tava comentando esses dias com um colega de São Paulo, um advogado que tem 40 anos de advocacia criminal. Eu cheguei no escritório dele para conhecer e aí ele ainda tinha a plaquinha lá com o nome dele, Advocacia Criminal, embaixo. Daí ele falou, hoje o nome do escritório dele é o nome dele, Sociedade de Advogados, não é mais Advocacia Criminal. E aí eu disse para ele que hoje a maior parte dos meus clientes nem gosta que eu me identifique como advogada criminalista. Não. Você tá maluca? Aí meu cliente vai jogar seu nome lá no Google, seu site tá dizendo advocacia criminal, ele vai achar que eu sou criminoso. Ele quer que você seja advogado. Muito interessante. E aí tu entende como tem uma série de consequências, todas essas escolhas que eu venho fazendo na minha carreira? Claro. Tem uma série de consequências, mas eu tô apostando nisso pra ver até onde eu consigo chegar. Vai chegar longe. Uma última curiosidade. De fato, isso é um negócio que é legal. Negociação. Queria te perguntar duas coisas. Uma, tem muita coisa da negociação que vem no feeling da hora ali, de sentir o ambiente, sentir a pessoa, de leitura de cenário. E a segunda coisa, ainda sobre negociação, livros, para que eu possa me tornar um bom negociador. Tem algum, 2 livros que você acha que é importante ler? Você já tá muito brifado, que já viu várias aulas minhas Já. na comunidade da imersão, que eu falei bastante de técnicas de negociação, quando eu tava falando sobre a relação de investigação defensiva com os acordos. O direito é o de menos, é o que eu já pressuponho que você já conhece por inteiro, legislação, jurisprudência e doutrina, mas a negociação é com pessoas, né? Tem uma pessoa por trás. Você com certeza tá lidando com um ser humano. E a primeira recomendação que eu dou para todo advogado, quando você vai negociar qualquer espécie de acordo penal, é ir tomar um cafezinho e não falar do acordo. Você vai se apresentar, principalmente quando é alguém que você não conhece, mas mesmo quando é um promotor, um procurador que você já conhece, é o primeiro acordo que você vai negociar com ele, você tem que fazer essa virada de chave. Você tem que fazer aquela conexão com a pessoa. Então ela tem que te enxergar como uma pessoa que sabe ouvir. Se você sabe ouvir hoje, você que está no mercado do empreendedorismo sabe a diferença que isso faz. Toda. O tempo, a atenção é o nosso maior asset que existe. As pessoas, elas querem se sentir ouvidas, valorizadas, a pessoa tá doando o tempo dela pra mim. Então, minha primeira reunião geralmente é um cafezinho e falar do tempo, do jogo de futebol, que eu sempre pesquiso se eu acho informação pública de pra qual time torce, eu vou olhar lá o resultado no Brasileirão pra saber se perdeu, se ganhou, dou uma olhada até em quem tá jogando, pra eu poder conversar, porque eu geralmente vou tratar com homens, né? Sempre. Verdade. Na área criminal, geralmente é isso. Então, é ter aquela listinha de assuntos genéricos pra criar aquela conexão. E daí, no final, pode ser que naquele dia que eu cheguei pra conversar, a pessoa tá muito bem humorada. Pode ser que naquele dia aconteceu alguma coisa e tá tudo ruim. Eu vou perder a chance do meu cliente de conseguir um bom acordo? Não, tem que ter esse cuidado. Não é um cenário bom pra conversar, pra tentar aquele ganha-ganha? Cai fora, marca uma outra reunião. Ali foi só um primeiro contato. O começo da nossa relação. Por isso que negociação não é receitinha de bolo. Não vou te falar, são 3 reuniões pra você fazer um bom NPP e uma colaboração, 3 meses. Não existe isso. E aí vem a parada também do valor do seu trabalho, né? Porque tem coisa que vem da acessibilidade, não tem um protocolo. Ao final você vai ter o bolo perfeito, macio, com a cobertura extraordinária. E uma coisa que eu vou te falar que me irrita profundamente, eu já ouvi de muitos colegas, é assim: tá querendo cobrar muito pra fazer um acordo de não persecução penal? Vai resolver super rápido. Não vai... Olha quanto tempo demora uma ação penal. É na ação que você tem que ganhar muito dinheiro. Realmente, a ação penal pode te exigir mais etapas, mais trabalho braçal, mais petições pra você chegar a um resultado favorável. Mas no acordo, se eu resolvo rápido, é mérito meu e o resultado é positivo pro cliente. Óbvio. É isso que você tem que enxergar, não é Óbvio. você, é o cliente. É sempre o cliente primeiro na advocacia. Óbvio. Então, é uma questão que a gente precisa ter essa noção. E em relação à negociação, eu fui estudar fora do direito, né, André? Não tem... Eu fiz uma vez um curso que era... Nem tem mais no mercado, mas era tipo técnicas de negociação para juristas e... não foi muito bom pra mim. Tudo que eu aprendi de negociação foram em livros e foram em cursos voltados geralmente para empresários, para quem negocia grandes negócios no dia a dia. E não tem livro de negociação melhor, livros, porque ele tem uma série. Não tem melhor do que de um professor de Harvard que criou o melhor programa de negociação do mundo, que é o POM. As técnicas que ele ensina são fantásticas, que você consegue implementar amanhã à noite para quando você for debater com a Maria Eduarda onde vocês vão jantar. Você vai conseguir fazer isso imediatamente. Eu vou ler esse livro. Vou fazer um podcast sobre esse livro. Próxima vez que você vier para Brasília, a gente faz um podcast sobre esse livro. É muito bom. Luísa, eu queria fazer uma última pergunta, porque essa colocação é dita em muitos momentos da sua fala, que são os bons relacionamentos que você fez, a rede qualificada de colegas que você
com mérito próprio, conseguiu colocar o seu entorno, se conectar. E eu queria te escutar um pouco sobre isso, sobre a importância do networking na advocacia. Como é que você se conecta com pessoas? Como é que você conseguiu fazer isso? Pô, André, é uma coisa natural minha, legal, mas para além do natural, tem algumas boas práticas que quem está ouvindo a gente pode fazer para se engajar, se conectar com pessoas legais? Queria te ouvir sobre isso. Eu diria hoje que o investimento em networking é mais da metade da minha dedicação na advocacia. É mais da metade, assim. Essa semana, se você fosse olhar minha agenda, ontem à noite eu tava num evento, hoje de manhã eu tava num evento, agora à tarde eu tô aqui. O restante da semana eu tenho evento o tempo inteiro, que é só pra construir as minhas relações. Pra eu ser vista nos lugares que eu quero ser vista, pra eu encontrar as pessoas que eu quero encontrar, me apresentar pra novas pessoas. Claro que os livros me abrem portas, porque eu chego entregando um livro muitas vezes e falando muitas coisas, mas quantas pessoas eu já conheci, conversei, porque apareceu uma notícia num conjuro de um advogado que teve sucesso num caso assim, assim, assado. Li alguma notícia de algum empresário que fechou um negócio, etc e tal, vi que vai ter um jantar de negócio, vou lá nesse evento, vou lá nesse lançamento do livro. Eu acho que o principal ponto em relação ao networking que as pessoas hoje num mundo hiperconectado esquecem é que você tem que fazer o seu trabalho. Não vai chegar a conversar com uma pessoa sem ter a mínima noção de quem ela é, o que ela fez, onde ela trabalha, com quem ela convive, quais são os feitos dela. Sabe aquela história de você vai entrevistar uma pessoa e você não conhece as informações do senso comum dela, que você joga no Google e aparece? Você não pode estar nesse nível. Não mexe com o chat GPT hoje em dia. E as pessoas erram muito, porque o que mais importa hoje no mundo das redes sociais? A foto. Então, assim, você vai lá... Ontem eu vi isso, uma super autoridade, chegou um cara... Oi, pode tirar uma selfie comigo? Tirou uma selfie, não trocou uma palavra, não se apresentou, não falou o nome, não chegou com alguma frase de impacto, porque até isso é importante. Claro que Às vezes você tem 5 segundos de atenção da pessoa, tem 1 milhão de pessoas ali disputando a atenção dela, você tem... Não, o que eu vou falar pra ela lembrar de mim ou querer conversar comigo mais do que 5 segundos? Ótimo. E com isso, se você se dedica, você viu o LinkedIn, você viu o Lattes, você viu uma notícia, você já consegue pensar em como conectar aquilo com a sua história, com a sua demanda, até uma dúvida. Uma dúvida pode abrir margem para conversas excelentes. Mas uma dúvida é importante, com conteúdo, e não uma coisa genérica, tipo, e aí, como é que é trabalhar em Brasília? É uma pergunta que qualquer pessoa pode fazer. Óbvio. Como foi criar o Mind do zero e hoje ter uma equipe de 30 pessoas? É diferente a resposta, o engajamento que você vai dar, o que você vai olhar. Então, eu acho que é encarar a sua carreira o tempo inteiro como algo a longo prazo e algo sério. Networking é trabalho, não é só diversão, não é só um drinkzinho, não é só sair. É trabalho, é foco, é saber se portar, é saber perguntar e é saber construir vínculos significativos. Se você não tem o que falar, se é algo genérico, a minha voz já falava, nem abre a boca, é melhor ficar quieto. Agora, saber se posicionar, saber o que perguntar, faz toda a diferença. E tem uma coisa também, eu acho que isso significa que você respeita e valoriza aquela pessoa, porque você pegou seu tempo, foi lá e pesquisou sobre ela, etc e tal. Quer dizer, uma pessoa interessante e eu quero ter ao meu entorno, eu busco ser interessante, quero estar ao lado de pessoas interessantes. Então você se dedicou àquilo, né? É um respeito por ela, não chegar ali pra falar, nossa, tá seco hoje, né? Pô, tá seco mesmo, Brasília é seco. E até o conteúdo que você consome pra te tornar uma pessoa mais interessante. Óbvio. Isso são escolhas. Tudo são escolhas na vida. Não tô dizendo que você não pode ter hobby. Eu, curiosamente... Você tem hobby? Vários. Inclusive, eu adoro consumir culturas inúteis, tipo assistir reality shows que não servem para nada. Eu adoro, porque desliga a minha cabeça. Mas, às vezes, esses dias eu tava assistindo um episódio, não sei nem se você conhece, mas é muito famoso no âmbito feminino, que é um reality show das Kardashians. Que são já sei. Americana de influencers de... Elas são bonitas e ricas. Sim. Mas eu tinha, por um acaso, fim do doutorado, primeiro semestre, super estressada, precisava relaxar, voltei a assistir uma temporada. Não fui sair jantar com uma amiga que me apresentou um cara que tinha uma rede enorme de produtos de beleza de mulheres e que era muito fã delas. E eu fiz um comentário e ele me indicou um cliente na semana seguinte. Jesus, amado. Nada a ver com nada uma coisa com a outra, mas é você saber até... Não querendo que você torne tudo como um trabalho, mas até o que você está consumindo ali, saber depois colocar e trazer uma informação de uma maneira natural, obviamente. Claro. Né? Sem parecer todo montado, estratégia, não consegui nem falar. Com uma estratégia por trás, não precisa. E de fato isso é importante, né? Pô, isso é o estilo de vida, né? O seu estilo de vida. Você não assistiu Kardashian imaginando que ia sentar com um cara que mexe com isso, mas... Com certeza não. Mas estar preparado para todos os cenários é muito bom. E quem advoga, quem empreende, sabe que até um happy hour
despretensioso, numa sexta-feira à noite pode virar um negócio. É o que mais acontece, né? Que mais Essa que é a grande questão. Acho que até um negócio que é legal, e essa é a última coisa que eu queria te perguntar pra gente caminhar pro final, que é o seguinte. Você comentava comigo, pô, André, hoje em dia tô no doutorado, tal, pauleira e advocacia, e eu trabalho bastante de casa, e uma coisa que acho que é legal, né, você trazendo essa ponderação, não é porque você trabalha de casa que você, tá trancada dentro do seu escritório, né? Isso é um negócio que é muito legal. Tem gente que acha que alguém vai bater na porta do seu escritório, oi, tudo bem, vou te trazer uma causa aqui. Não é, né? Não. Quem não é visto não é lembrado. Isso vale para redes sociais, que também hoje é um trabalho. Mas assim, no direito, para mim, minhas melhores parcerias vêm do olho no trabalho, mas em casos só de Florianópolis ou só em casos de São Paulo, eu tenho que estar em todos os lugares. Então, eu tô sempre mapeando os melhores lugares para eu estar. Todas as vezes que eu vim a Brasília esse ano, eu fiquei dias a mais. Porque assim, hoje eu postei que eu tava aqui, eu perdi a oportunidade de um jantar, porque eu vou embora no final da tarde. Eu já pensei, é porque eu tenho compromisso amanhã cedo em São Paulo. Mas se eu tivesse ficado um dia a mais, talvez isso teria virado um cliente. Ou se não vira um cliente imediato, porque as pessoas são muito imediatistas. E a advocacia não funciona assim. Uma das melhores primeiras causas solo minhas, eu fechei no início de 2023, de um contato que eu fiz em 2019. Que loucura. Olha quantos anos demorou para aquilo converter em cliente. Mas valeu a pena, e foi um contato num evento em São Paulo. Mas você tem que estar preparado e disposto e pagar o preço, porque é investimento. Networking é investimento financeiro, com certeza. Tempo, habilidades sociais, disponibilidades de você estar ali interagindo num nível alto o tempo inteiro. Isso é custoso. E assim, eu tô aqui, mas eu não tô redigindo peça nesse momento, né? Não tô fazendo uma petição. Então você tem que saber o que você consegue delegar, o que você não consegue delegar. E isso que eu tô fazendo aqui, não posso passar pra ninguém. Só eu posso fazer. Mas pra mim vale muito a pena. Então, você estar preparado para isso. Ter espaço na sua agenda para isso. E estar disponível a se enxergar como a sua marca. Eu aprendi isso com grandes advogados. Não só você é o seu próprio escritório. Você é uma marca além da advocacia, muitas vezes. Porque vai dizer que não é verdade. Tu acha que as pessoas vão te procurar só por causa do teu trabalho? Só por causa da tua advocacia? Só por causa do Mind Use? Ou elas se interessam em quem é o André? De verdade, claro. Por trás? Quais seus hobbies? Onde você frequenta? Por que você viaja? Você tem cachorro? Você gosta de gato? Você joga futebol? O que você faz? Isso interessa também. Óbvio, muito. E isso é um negócio, acho que dá uma outra conversa gigantesca, né? Que eu também vivo intensamente, entrevista aqui 5 pessoas por semana, sabe? É um negócio que... E de fato, né? Você tem que ter determinado repertório, senão você não consegue acessar determinadas mesas e nem consegue permanecer uma vez que você acessou. Pô, esse cara aqui... Sim. É como acontece, você recebe pessoas aqui que viram grandes parceiros e amigos. E de fato, isso tem somos marcas. Essa semana eu intermediei um negócio gigantesco, muito grande. E veja, um advogado me procurou com uma causa muito grande e falou assim: qual advogado eu contrato? Eu falei: contrate este. E tinha advogados gigantescos no negócio, gente assim. Ele foi lá, um contrato monstruoso. Ele foi lá e contratou o advogado que eu falei. Olha só. Foi lá e contratou, papum. Até mandou mensagem aqui agora: você tá me devendo um presente, tá? Brincando comigo. Sim, pô, que puta contrato. Mas é isso, né? Porque, você construiu uma marca que tem... Uma marca pessoal que tem, reputação. E você tem a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. E ganhar com isso, né? Exatamente. Isso é muito legal. Luísa, para finalizar, queria que você desse aí uma recomendação final. Tem uma audiência de advogados do Brasil inteiro. Desde ontem falei com um amigo do Acre, olha só, Rio Branco, e nós temos um colega que caminha com a gente lá de Chuí, sabe? Esse é o mais legal do Mind Use, eu acho. Né? Tem gente do Brasil inteiro. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essa advocacia aí, para essa turma que tá aí no dia a dia, na luta. Uma mensagem que você, Luísa, gostaria de escutar agora, ou gostaria de ter, ou uma mensagem que você escutou. Sim. Queria que você deixasse esse registro aí. Eu ouvi pouquíssimas vezes e desconsiderei algo que eu deveria ter considerado desde o início. Se eu pudesse falar lá no início da minha carreira, e até hoje eu volto e meia me falo, não me comparar.
não me comparar com os outros. É claro que ter cases de sucesso, ter alguém em quem se inspirar é importante. Mas cada trajetória é muito individual. Muito. Só você sabe o que você vive na sua pele, os seus desafios pessoais, familiares, acadêmicos, profissionais. Mas se conheça o suficiente para entender os seus pontos positivos, as suas habilidades, onde você vai muito bem, quais são os seus pontos negativos para poder delegar ou poder se aperfeiçoar dentro do nível das possibilidades. E confie em você, invista em você e invista em conhecimento. Para mim, o conhecimento, os estudos mudaram a minha vida por completo. Eu venho de uma família que ninguém era do direito, não tem nenhum advogado. Eu sou a primeira a exercer a advocacia da minha família materna e paterna. E tô construindo meu caminho com os meus próprios passos, errando, acertando, às vezes dou um pouco os passos para trás, às vezes dou uns saltos enormes, mas tem valido muito a pena porque tudo que eu faço está conectado com quem eu sou. Então, essa conexão da pessoa com a acadêmica, com a advogada e ser autêntico o tempo inteiro, não tem preço. É o que mais vale a pena para mim, é o que me faz feliz, é o que me move. Turma, tá aí, ó. Essa é a mulher, a Luísa Walter da Rosa. Eu quero pedir uma gentileza pra você. Antes eu pedia pra você mandar esse episódio pros 5 mil amigos mais próximos, mas agora eu baixei a meta. Pega isso aí e manda pra umas 3 pessoas, assim, ó, que você acha que merecia escutar isso. Fala, pô, lembrei do fulano, do ciclano e do beltrano. E faz agora, sem procrastinação. Elimine a procrastinação da sua vida. Então você vai pegar... Vai mandar agora, vai colocar no grupo do escritório, pô, até no grupo da família. Pô, se gostou dessa trajetória, vai inspirar alguém da família que tá querendo estudar direito, manda lá. Isso aqui é importante. E a gente sempre busca trazer trajetórias diferentes, justamente por isso. Até ontem eu postei uma foto com o André Espanhol, que é um amigo que eu entrevistei aqui na semana passada. Trajetória completamente diferente. E é justamente isso que a gente busca mostrar aqui, que tem várias maneiras de você... ser assertivo, alcançar seu lugar ao sol, não tem uma forma única, específica, não tem uma receita de bolo. E é justamente isso que a Luísa está trazendo aqui. Portanto, nos ajude a levar essa mensagem adiante. E mais uma coisa, isso é padrão, tem que fazer. Se inscreve aí para você não perder essas entrevistas. A gente entrevista 2 pessoas por semana, no mínimo. Então, é muito legal. A gente tem buscado trazer muita gente boa. Curte, comenta. Achou legal? Manda mensagem pra Luísa. Ô, Luísa, assisti lá. Pô, isso aqui foi maneiro. Pô, tá com caso de NPP aí fazendo bagunça? Não atua? Manda pra lá. Ô, Luísa, vambora fazer uma parceria aí. Você ganha reputação, você ganha credibilidade do seu cliente, ela ganha dinheiro, ganha reputação, ganha credibilidade. A parceria é um negócio que é muito legal. Pô, tá com caso de colaboração, não sabe o que fazer? Procura. Quando você entende o valor de parceria, vou te falar... a vida muda, assim, ó. Um novo horizonte se abre. Tem muito advogado que ainda... Acho que isso mudou muito, né, Luísa? Mas, quando o advogado se abre por essa perspectiva das parcerias, vê que é uma coisa muito legal. Luísa, felizão, viu? Que bom que deu certo. Sim, tô muito feliz, muito obrigada. Eu tô, sei lá, 5, 6 anos em parcerias com vocês. E verdade. Isso ainda vai durar muito tempo. Admiro demais seu trabalho, o potencial que isso escalou, com qualidade, com conteúdo, com respeito à advocacia. E principalmente, é o que eu ouço de todo mundo que faz parte do Mind Jus. Como isso transformou a vida para melhor, pelo auxílio, pelos aprendizados, por tudo. Então, te parabenizo. Obrigado. E te agradeço por todas as oportunidades e sabe que pode contar comigo. Sei disso. Turma, valeu, até a próxima. Abraço para todos.